Mais um episódio. Vocês estão estranhando o boné, né? Deixa eu tirar um pouquinho só para fazer a abertura. Gente, mais um episódio de um empresário em um segmento que vocês não têm noção a visão desse empresário. Médico veterinário, reprodução bovina, uma máquina de reproduzir o famoso ouro branco. Mas também não é só ouro branco, não. O gir também, todas as outras raças zebuínas. Quero apresentar a vocês João Pedro Tisse, o meu médico veterinário e médico daquele que quer performar, daquele que quer ter resultado na fazenda. Irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado. A casa é totalmente sua. Esteja à vontade, como se estivesse no curral onde a gente passou o dia inteirinho hoje. Deixa comigo. Vou colocar o boné, pode ficar à vontade, meu irmão. Satisfação estar aqui com você hoje para mais essa gravação. Sou João Pedro Tisse, igual o Anderson me apresentou. Sou médico veterinário, trabalho hoje como produção e reprodução de bovinos, atendendo fazendas, também tendo a parte dos alunos, ministrando curso, dia a dia, e englobando toda essa necessidade que a gente tem hoje de educar o povo do agro, do verdadeiro agro, da pecuária, a gente educar. Gente, aqui nós estamos diante não de um médico veterinário, nós estamos diante de um empresário de visão que enxergou a deficiência no interior do Noroeste Fluminense, onde que muitas pessoas não se faziam transferência de embrião. Ele vai explicar um pouco para vocês o que é transferência de embrião e ATF, mas antes disso tudo, eu quero chamar a atenção de um simples olhar que ele teve como empresário e posicionamento. Quando a gente fala de posicionamento, aquela imagem do médico veterinário de chegar no curral e o fazendeiro, é muito fácil a gente perceber que é o seguinte, a maioria das fazendas, o poder aquisitivo às vezes é um empresário, é um médico, que ele chega, ele quer ver os resultados, né, Tícia? Ele quer ver os resultados do seu rebanho, mas às vezes aquele ambiente ele precisa ir na fazenda, às vezes rápido, voltar para o seu consultório, e tem gente que não gosta, de fato, o aroma fica. Quando a gente entra em um restaurante e aquele cheiro de comida agarra na nossa roupa, que dirá de um curral, né? Eu particularmente gosto, mas não, é como se fosse o cheiro no local certo ou o cheiro no local errado, né? Dentro de um consultório. Então, o Tisse ele enxergou a necessidade de quê? Do posicionamento, de chegar dentro de uma fazenda, de estar bem vestido, de receber e entregar o que tem de melhor, que são os resultados. Então, nesse momento, é o quê? Enquanto os animais estão sendo preparados, ele está ali no bate-papo, passando os números, passando os índices de prenhez e tudo mais para o empresário que é o fazendeiro. Fala um pouquinho sobre isso aí, Tisse. Exatamente. Porque além da técnica, que isso assim, é uma obrigação nossa, a gente ter a técnica para entregar resultado, a gente tem que ter um olhar de posicionamento. Porque antigamente o dono de fazenda é aquele que herdou, que toca fazenda e tal, e hoje não. Hoje, e até o médico veterinário, né? Hoje as fazendas, a maioria delas estão na mão de empresários. Pessoas, igual você citou, que são médicos, que têm empresa, têm seus negócios e têm a fazenda como mais uma fonte de renda, de negócios. Mudou muito a fazenda hoje. A fazenda hoje se tornou empresa. E fazenda, como toda empresa, tem que ter a posição de empresa. Então, ele tem que passar a enxergar que o quê? A seriedade que aquilo dali é uma empresa que precisa de resultado, precisa de lucro e precisa mais do que tudo que administração e gestão. Eu vou dar um exemplo do seguinte, o que o Tisse fala aqui hoje sobre a necessidade do posicionamento do médico veterinário. Nós vamos falar um pouco disso também. Eu vejo, quando você vai lá na fazenda da WPP, vários alunos estagiários que seguem junto com você, que você ensina todas as técnicas e tudo mais, como também eu já vi e presenciei a necessidade da aparência de passar esse posicionamento, essa postura e confiança para os fazendeiros, né? Então, assim, eu vejo esse capricho seu e de não só, como era dito, como antigamente, a aparência do médico veterinário, andar sujo, que quer dizer que esteja sujo, que esteja trabalhando. Nós não estamos falando disso. É claro que vai se sujar, sim, mas só que o médico veterinário também precisa se posicionar com a visão
de empreendedor, a visão de passar melhor, de passar uma imagem melhor. Eu vou dar um exemplo meu hoje. Hoje nós rodamos a fazenda, nós fomos nas 2 fazendas hoje, e vou dar até uma dica para o médico veterinário que está ali. Rodei a fazenda hoje o dia inteiro com essa blusa, que estou muito bem vestido, uma blusa que nós rodamos hoje num sol de 38 graus, apesar de ser preta, muito fresca, que é a Minimal. Eu não sei se já ouviu falar dessa marca? Então, inclusive eu tenho várias para o nosso dia a dia, não tem nada melhor, até porque a gente que Itaperô nesse calor, a gente vai para um lado, vai para o outro e a gente se sente bem vestido, tá? Eu, vou fazer uma demonstração para vocês aqui, é claro que sim, não desmerecendo a sua marca, tá? Isso aqui é outra marca fenomenal, eu vou até deixar ele aqui, ó, Tisse. Vou fazer uma demonstração para vocês o que é o prático, vou falar que é econômico também, né? Vou falar que é econômico, mas assim, você chega chegando, dividindo a bola por cima da tramela do joelho. Joga meu blazer aí, patrão. Vê se eu não chego chegando em qualquer lugar. Tava no curral rodando com você hoje, aí pintou uma reunião. Ó, jogou a panagem. Só não sei se vai dar para arrumar aqui a gola. Vê se eu não tô bonito. Tá pronto para reunião? Tô pronto ou não tô pronto para reunião? Uma camiseta básica, que de básica não tem nada, a versatilidade que ela oferece a gente, nós estamos falando da Minimal. Roda curral, rodei obra, rodei tudo e me chama para qualquer reunião que eu tô pronto. Tô pronto aí. Acabou. Então, aí, Tícia, a gente falando de posicionamento, porque quando a gente percebe, dentro da rede social, Instagram, YouTube, a gente ainda vê pouco conteúdo falando da medicina veterinária. Fala um pouquinho para a gente, para quem não entende do lado de lá, o que é IATF e a transferência de embrião. Sim, até foi uma dor, a transferência de embrião foi uma dor que a gente enxergou aqui na nossa região, né, que a gente não via. Mas fala até um pouquinho do boi de pasto, né? Vamos lá do início, né? Aquele que não conhece nada, o boi de monta, Combinado. IATF mais o TR, desculpa. Combinado. Vamos lá então no início, boi de monta. Boi de monta que a gente fala, de monta natural, é aquele touro que o cara tem lá na sua fazenda com as suas vacas. Ele vai cobrir as suas vacas e aquela genética vai ficar meio limitada entre a própria propriedade dele. Vai adquirir um touro do vizinho, vai colocar ali, fica mais ou menos... Com a genética melhor, né? Que pode ser, né? Tem um melhoramento assim, de comprar um touro melhor e tal. Inseminação artificial, a gente já dá um passo muito grande. A gente vai comprar as doses de touros que estão em Uberaba, que estão no sul, que estão até fora do Brasil, e a gente vai inseminar as nossas vacas. Pensando em inseminação artificial, a gente tem 50% de ganho genético, porque é o 50% vindo da dose de sêmen que a gente utilizou na fazenda. Um ponto da inseminação artificial, que é igual da monta, é que a vaca dá apenas um produto. Na inseminação artificial com 50% de ganho genético. Quando a gente pensa lá na transferência de embrião, que já é um salto maior ainda, a gente sai de 50% de ganho genético para 100%. A gente vai pegar o reprodutor que a gente escolher para melhorar nosso rebanho e a gente vai escolher também a doadora de referência para a gente trazer. Os dois melhores. Os dois melhores para a gente trazer. Então a gente tem 100% de ganho genético. Outro ponto das transferências de embrião é que essa doadora, se fosse na inseminação monta natural, ela daria um bezerro ano, certo? Quando a gente traz ela para transferência de embrião, aí esse número fica incontável. Quantas vezes a gente aspirar ela no ano e produzir embriões, a gente vai ter de prenhez e produtos. Então, além do ganho genético 100%, a gente trabalha muito mais um animal melhorado e consegue tirar muito mais produtos desse animal melhorado. Então, o que você está querendo dizer, então? Que uma vaca, aquela matriz, a doadora, você consegue aspirar ela, como que chama? O que aspira dela? A gente aspira os oócitos dela. O ócito, leva para o laboratório, coloca o esperma do boi caro e vira o embrião, e do embrião coloca na barriga de aluguel. Na barriga de aluguel. Então, às vezes, está lá um monte de vaca preta e nasce tudo os filhos brancos que estão o pai e a mãe
branca, é isso? Exatamente. A gente usa as nossas vacas que a gente já tinha na fazenda, a gente não precisa descartar elas. As nossas vacas que a gente está nas fazendas, a gente utiliza elas como barriga de aluguel, como receptores que a gente fala no dia a dia, e traz essa genética dos nossos melhoradores e coloca nas barrigas dela. Não vai importar se ela, no corte, se ela é preta, se é amarela, no Só leite... entra com a barriga. Exatamente. No leite, se ela dá 5 litros, 4, 10, no melhoramento genético a gente traz 100% da qualidade. Isso explica um pouco, pessoal, por que a valorização da raça Nelore, que hoje está chamando muita atenção, vacas aí, que começou com a Viatna 19, com 21 milhões, hoje já temos a Dona e etc, 50, já até 54 milhões agora, que até o Murilo Ruff chegou a adquirir agora a Dona e o seu pacote de clone. Então, quando a gente fala, olha o tamanho da informação desse conteúdo aqui. Quando a gente fala de clone, a gente volta lá atrás, quando ficou muito famoso, a Dolly, né? A ovelha Dolly e tal. Então isso a gente já tem na raça Nelore faz há muito tempo. No Nelore lá com a Bilara, fazendo sucesso lá. Um abraço para o Felipe Pisciani lá, maravilhoso, o cara o maior entendedor no meu conhecimento da raça Nelore, que eu tenho o prazer de estar com ele sempre aprendendo, e você também é da mesma forma, né? Exatamente, professor nosso. Então assim, o que acontece? A gente vê o ganho da raça Nelore, ela veio para ficar no melhoramento genético do rebanho do nosso país, que a pecuária representa o PIB do nosso país hoje consideravelmente, e como carne, nós estamos falando de carne. Exatamente, informação mais do que atualizada, a gente passou, além de ser o maior em quantidade de bovino, a gente passou a ser o maior produtor de carne mundial também agora. Então, aí por que as pessoas às vezes dizem assim, mas por que uma vaca dessa vale muito se a gente coloca lá na balança, é como se está vendo um indivíduo morto? Mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando de um indivíduo onde que o melhoramento genético que está ali é como se fosse o carro da Fórmula 1. O carro da Fórmula 1, quanto vale um carro da Fórmula 1? Só que aquilo dali é tanto investimento em tecnologia que é testado para depois se tornar aí o freio ABS, o controle de estabilidade e tudo mais. Então aquele boi que se matava lá atrás com 5 anos, hoje se mata com 15 meses, com 12 meses, não sei. Então assim, eu não sou um entendedor muito da raça, só que eu tenho aqui hoje, compartilhando junto com vocês, o Tice, médico veterinário, que faz a reprodução do nosso gado todinho, é TE, nós não temos touro, a gente vende tourinhos, mas a gente foca sempre no melhoramento genético contínuo, né? Então, por isso, explica os grandes valores da raça Nelore. Por isso que chega nisso. Porque se uma vaca vale tanto, mas tudo que ela joga no chão é bom, por isso a doadora vale muito. Então, é sobre isso, para explicar o real sentido da valorização da raça. E trazendo um pouco da tecnologia, posicionamento, rede social, do gado, o cara às vezes está ali, você está dentro do curral, às vezes você faz um vídeo, vende pelo Instagram, pelo próprio canal do YouTube e tudo mais, vou trazer à tona aqui o que o Tice me oferece hoje no serviço dele. Quando ele sai do curral, automaticamente o aplicativo, eu tenho na palma da minha mão aqui, ó, qual a receptora, qual a barriga de aluguel que vai parir, o que está dentro da barriga dela, se é macho, se é fêmea, e a previsão de parto. Assim que ele sai do curral, automaticamente esse aplicativo já é alimentado. Então, qual a facilidade, a praticidade, quando a gente volta no início da nossa conversa aqui, quando nós estamos falando de médico, de empresários e tudo mais, a satisfação dele estar na outra empresa dele, que não seja a empresa da fazenda, e já ficar sabendo, a notícia acabou de sair agora aqui do curral, e eu já estou, o índice de prenhez deu tanto, porque tudo é sobre índice, né, Tice? Tudo é informação. Informação para a gente tomar as decisões, né? E como também a gente, pegando um gancho nisso aqui, sobre informações e sobre índice, porque muitas das vezes, pessoal, o que a gente não pode perder é a oportunidade de fazer um bom negócio. Então, o que adianta o Tice ir lá, fazer o trabalho dele, confirmar as prenhez, confirmar tudo, e se às vezes no momento de descontração
cliente vira para você e fala assim, você tem um filho uma filha daquela vaca com aquele touro? Você puxa o celular e fala assim, tem com a previsão de parto para janeiro, para agosto, para setembro, com boi tal, e está na fazenda tal, você quer qual? Comida se come quente, né? Porque depois que esfria, ninguém come. Então, a oportunidade é justamente isso. Então, aqui nós estamos falando de quê? Da medicina veterinária, só que da medicina veterinária, mas que tem um hub de informações atrás que traz muita oportunidade do fazendeiro ganhar dinheiro. E não só, às vezes o médico ele está atendendo um paciente que pode ser um possível cliente dele. Agora, se ele não tem informação, ele vai vender para quem? Não tem como. Ele vai esperar a vaca parir, sendo que ele já pode vender, servir um desejo daquela pessoa que quer ter um filho daquela vaca, da vaca mimosa, que seja, que está lá, e tal, mas só nasce em junho. Depois que nascer, você vai lá e pega. Não, rapaz, leva a vaca com barriga e tudo, como se fosse um casco de cerveja. Leva a vaca com barriga e tudo e entrega lá na fazenda e já começa a pagar de uma vez. É um ciclo. Começa a pagar que o dinheiro entra e paga o veterinário e vai embora. Então é sobre negócio, sempre vai ser sobre negócio, né? Então, assim, o belíssimo trabalho, Tícia, eu vejo que quando você começou a enxergar a oportunidade onde ninguém fazia o trabalho que você faz, e hoje você é referência, aqui no interior, onde não tinha ninguém, onde todo mundo vê dificuldade, você viu a oportunidade. Fala um pouquinho disso daí pra gente, sobre essa visão. Exatamente. A gente trabalhava já com a inseminação artificial, só que com grandes avanços da nossa região até, isso assim, é muito bom a gente ver quanto que a nossa região vem evoluindo nesses últimos anos, tanto na raça Nelore, Girolando, e a gente viu essa necessidade que eles têm, que os fazendeiros tinham em transferência de embrião, em ter esse trabalho assim, mais apurado. E eu bati o olho e falei assim, cara, tem essa necessidade. Se tem essa necessidade, tem uma oportunidade para mim. Porque trazer um médico veterinário lá de Uberaba, de não sei de onde, se eu estou aqui, eu posso entregar esse serviço. Então eu meti a cara, me aperfeiçoei, fiz pós-graduação, fiz mais cursos e cursos, botei a mão na massa e entrei para dentro e encarei. Essa é a diferença, gente, onde que tem muita gente que só fica vendo dificuldade. Só que o grande X da questão é o seguinte, é cavar a oportunidade. E eu posso te dizer assim, no que o Tícia enxergou, Tícia, você está de parabéns, irmão. Você está de parabéns em ver isso, porque não só como médico veterinário, nós já tivemos aqui anteriormente um bate-papo super descontraído com o Rafael Cruz, fotógrafo, onde que ele enxergou oportunidades. Então eu acho assim, por que uns dão sorte e outros não? Porque não existe sorte, existe visão e coragem. Eu acho que aquele que tem coragem de pegar e sair da tal zona de conforto, que na verdade eu tenho uma vontade de conhecer essa zona de conforto, que deve ser muito bom, então assim, de enxergar isso aí e se começar a estar sempre em movimento, em ver oportunidade em tudo. E vou voltar até um pouquinho mais, não só como modelo das pessoas se inspirar, como o Rafael Cruz, que eu já passou aqui junto com a gente, você, fica uma deixa aí para os funcionários seletistas. O que acontece muito das vezes? Eles ficam esperando que o próprio patrão reconheça ele, mas a questão não é essa, gente, a questão não é essa. Às vezes tem aquele funcionário que ele foi contratado para ser, exemplo, motoboy. Só que ele só entrega o serviço de motoboy. Na minha opinião, ele está totalmente errado, cara. Entregue mais, sirva muito mais. O que vai acontecer com isso aí? Você está cavando a sua oportunidade. Se o seu patrão não te reconhecer, o que vai acontecer? Você mete o pé, meu irmão. Mete o pé, porque você entregou muito mais. Ele que não teve a visão de enxergar que tem um funcionário que poderia ser muito mais merecedor de reconhecimento e tudo mais. Então eu acho que tudo na vida é isso. Você vê as oportunidades.
Então, às vezes, o cara está ali, foi contratado. Ah, não, fui contratado para isso, eu só vou entregar isso. Infelizmente, eu vou ter que chamar. No agro a gente tem o seguinte, você tem todo o direito do mundo, menos de ser burro. Menos de ser burro. Porque, na minha opinião, isso é ser burro. O cara tem que entregar muito mais, é cavar a oportunidade, é querer estar aberto. Não adianta a gente ficar falando o óbvio aqui e a cabeça do cara não está aberta para escutar o óbvio. Então, quando a gente fala de um veterinário se vestir bem, se posicionar, olha tudo que a gente já trouxe aqui hoje, de se vestir bem, de se posicionar, de passar informação para o cara que está te pagando, porque o cara só pagar, o que você fez, meu irmão? Você está entregando muito mais. Você está entregando muito mais, o Rafael está entregando muito mais. Aí agora o funcionário que está ali, às vezes ele não quer entregar muito mais, me desculpe falar para você, você vai ficar ali motoboy o resto da vida. Aí não vem cobrar do seu patrão que você não teve oportunidade. E você não vai ter oportunidade nunca. A oportunidade você tem que procurar ela, você tem que cavar ela, você tem que sair da zona de conforto, fazer curso, se aprimorar e tudo mais. Pega o exemplo do Rafael, ir atrás, câmeras, investir, e outro estúdio, e investir. Será que vai dar certo? Não sei, mas eu vou enfiar a cara. Não é sobre isso? E essa é a minha opinião. A minha opinião que sempre deu certo comigo. Agora, espere a sorte, porque eu acho que do céu a única coisa que cai é chuva. Que faz muito sentido pra gente no agro. A gente ajuda bastante. Olha como que o agro é bom. Então, assim, a gente fala aqui que a chuva é muito boa, agora o burro que não vê oportunidade, então, me desculpe, cara, me desculpe. Então, é muito sobre isso. Como que você vê hoje, Tis, o mercado de um tourinho, hoje, da raça Nelore aqui no nosso interior hoje? O cara que não investe nisso. Tem que investir porque com ganho genético é muito mais fácil a gente vender. Vou citar uma marca, Coca-Cola. Coca-Cola, a gente precisa de fazer propaganda? Não, Coca-Cola é conhecido. Tira o pedido. Estou vendendo tourinhos. Tem a família dele. Eu preciso de fazer propaganda ou só mostrar ali a genética que ele tem? Só mostra o documento. A matriz. E tchau. A matriz, você mostrou a genética, a gente fala em família. Família é consistência e entrega resultado. E aí não tem muito assim o que fazer propaganda, é mostrar, igual você falou, às vezes a oportunidade vem na hora que você está no seu outro negócio, a oportunidade veio e você tem lá o documento que comprova ali a qualidade genética, o melhoramento que tem por trás desse animal. Porque assim, o que acontece? Quando a gente fala de oportunidade, a pessoa já levanta da cama a visão do empreendedor, ela sempre é essa, e do empresário. Ele já acorda, a primeira coisa... Qual a primeira coisa que você faz na hora que você acorda? Abre o olho. Ah, tá ligado? Eu também abro o olho. Então, o que acontece? Porque a segunda coisa, depois que você acorda, você já começa a pensar em ver oportunidades, cara, de ver assim, onde que eu posso estar, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer e onde, como, e vai o tempo todo. Tá incomodado, nunca querer estar parado, estagnado. É o tempo todo. Incomodado. Porque a gente para pensar assim, voltando um pouco, quando a gente vê os sitiantes, como não ter um touro melhorador de genética no rebanho dele, seja para fazer os bezerros mais pesados e tudo mais. Quando você pega, poxa, 15 mil um touro melhor, comércio gira em torno de 30 pagamentos, 30 de 500. 500 você vai comprar 2 sacos de soja. 2 sacos de soja, você fez 50 bezerros. Estou fazendo a conta para vocês aí. Se nasce 50 bezerros, se de 50 bezerros você desmama ele com 170 quilos, 180, você melhorou o touro e começa a vender esse bezerro com 220 quilos, uma diferença de 40 quilos vezes 50, e vezes arroba, que hoje já deve estar batendo na casa dos R$380, é dinheiro. Será que isso paga o touro? Claro que paga, gente. E onde come o ruim, come o bom. Não é? Então tudo vai ser questão de número. É o número de ter a genética aqui, é o número de fazer a conta, o bezerro desmamado mais pesado e por aí afora vai. Então, por isso, a necessidade, gente, de investir no médico veterinário. Porque quando a gente fala do médico veterinário, ele vai fazer IATF dentro do seu rebanho, transformando, você não queira vocês enxergar que é só
despesa daquele profissional. Tem muita gente que vê dessa forma. Ah, não vou pagar o médico veterinário, não. Vou colocar um touro de monta lá, comum, e que vai me dar o bezerro do mesmo jeito. Ah, mas quando você fala assim, você perde o cio da vaca e tudo mais, mas é questão de gestão. Aí a gente consegue ajudar também com a nossa experiência, né? É só fazer número. Precisar fazer número, conta é comigo mesmo. Então, quando você faz estação de monta, coloca o médico veterinário, sêmen de um touro, melhorador de genética, vai vender bezerro mais desmamado, tudo é ciclo. Se você colocou aquilo ali e a vaca não emprenhou na primeira, na segunda e acabou a estação de monta, o que faz com a vaca? Descarte, faz Descarte, capital. mata. E entra lá na vaca vazia onde? Na época onde que ninguém fez comida e está vendendo mais barato. Então tudo vai ser sobre isso. É pensar antes, é pensar como o Tice pensou, onde ninguém tinha pensado em fazer um curso, em fazer tudo mais, em melhoramento de genética, transferência de embrião. Antes tinha que chamar o médico veterinário lá de fora, hoje tem em Itaperuna, em toda a região aqui, né, Tice? Você já tem mais gente junto com você hoje, várias fazendas hoje, né, Tice? Exatamente, hoje a gente já está no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e abrangindo cada vez mais com colaboradores entrando junto com a gente. E assim, tá na nossa região, mas com muita qualidade, com muita tecnologia, com equipamentos do que tem de mais tecnologia hoje, Doppler para transferir embrião, tudo que tem de melhor à nossa disposição para trabalhar, eu utilizo no meu trabalho, porque eu saio de casa pensando em entregar resultado. E para entregar resultado tem que ter qualidade. É justamente isso aí. Gente, espero que vocês tenham adorado esse assunto. E outra coisa, quero que você deixe o seu contato, Tice. Esse conteúdo é super importante, aquele sitiante, aquele que tem a paixão pela raça Nelore. Assim, eu tenho vários animais lá, irmão Felipe Pisciani, nosso, maravilhoso, tem a genética aqui, na minha opinião, é um cara super de braços abertos, entendedor e professor da raça, que é onde assim, eu estou onde eu estou hoje, mérito a ele, ele e é o técnico Renato Chalub. A gente não pode esquecer do outro carecão, né? O outro carecão, um cara maravilhoso, que direcionou a Nelore WWPP no caminho que está hoje. E a tendência é sempre de alta, que a gente não para incomodando o tempo todo, sendo incomodado para poder melhorar a cada vez mais. Aquele cara que quer, o fazendeiro que quer conhecer um pouco mais da raça, como que ele te acha, Tice? Tenho minhas redes sociais, né, lá pelo Instagram, @JoãoPedroTice, da minha empresa, @Tice_vet, e meu número de contato, que é 32 999 74 7215. Gente, o conteúdo é esse. Voltaremos com mais episódios maravilhosos, com essas entregas, para poder ficar sempre passando para vocês conteúdo de relevância, onde que vocês tenham resultado na sua vida de posicionamento de rede social. Nós estamos falando aqui muito no digital, porque vocês nos assistem através do digital. Então a gente tem que estar sempre o quê? Trazendo à tona agropecuária com digital, fotografia com digital, empreendedorismo com digital e tudo nessa pegada e voltado sempre o quê? No empreendedorismo. Tice, satisfação enorme, satisfação, meu irmão. E muito obrigado por todos os resultados que você me entrega. Em breve também, papai, né? Bora. É isso aí. Valeu. Satisfação, irmão.